Será que essa é a verdade? Aquilo ali me incomodou. E era algo que eu ouvi desde que eu nasci. Tudo. Ela falou, sabe o que você está estudando? Bastante. Estuda. Continua estudando. Estuda muito, porque você vai precisar de conhecimento. Porque essa é a sua missão. Porque nós podemos perder um voo eterno, porque nós não abrimos para conferir a nossa passagem, que é a palavra de Deus. Olá! Começa agora o IBV Reinocast, o podcast da Igreja Batista Vida aqui em Varginha. É uma alegria ter você conosco nesse tempo. E estou aqui com a minha amiga, a Ana. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso IBV Reinocast, com conversas leves, profundas a respeito do reino de Deus. E a nossa conversa de hoje é: você sabia que o estudo da Palavra de Deus pode transformar a sua vida por completo, de uma maneira que você jamais imaginava? Para isso, nós temos uma convidada para lá. É verdade. É a nossa querida irmã Keila Seabra. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Obrigada por aceitar o nosso convite. Amém. Eu que agradeço. Sim, verdade. Então, a nossa irmã Keila, ela é dermatologista e hoje vai ser bem diferente. Pela primeira vez, nós estaremos aqui presenciando, ouvindo um testemunho que vai impactar a sua vida. Nós temos certeza disso, tá? Então, como já foi falado, é uma alegria e vamos começar. Fique à vontade, viu, Keila? Vamos lá. Eu brinquei com as meninas, eu falei, gente, eu já ouvi muitas vezes que eu deveria dar o meu testemunho. Eu falava, gente, vai dar 3 dias de testemunho. Porque o Senhor foi realmente tremendo e extraordinário na minha vida. E eu não tenho palavras para agradecer. Mas eu fiquei ali pensando como resumir em 1 hora. E a gente vai resumir. Bom, eu nasci em uma família que era a 3ª geração de adventistas do 7º dia. Toda a minha família eram adventistas. Eu tive a tristeza assim, de o meu pai sair de casa quando eu tinha 3 meses. Então, a gente passou por muitas dificuldades. Era um lar disfuncional. A minha mãe teve que assumir todas as responsabilidades, ela era dona de casa. Então, a igreja teve um papel muito importante nisso, porque a igreja ajudou a nos criar, digamos assim. Então, nós fomos criados ali naquele contexto de igreja desde cedo. Lá é a escola sabatina, né? Não é a escola dominical. Tem os desbravadores, aventureiros. Então, eu fui criado nesse contexto, numa cidade muito pequenininha, chamada Ipanema, no interior de Minas. Nós morávamos com a minha avó. Então, assim, uma infância muito simples, mas sempre ali no contexto de igreja, assim, vivendo isso muito intensamente. Depois, aos 11 anos, nós fomos para Governador Valadares, uma cidade um pouco maior, e aí vivi a minha juventude também ali, muito atuante na igreja. Eu falo que eu fiz de tudo. Ministrei louvor, preguei a primeira vez, eu tinha 8 anos. Então, sempre gostei, né, da palavra, dei aula para criança, fiz de tudo assim na igreja, sempre gostei muito.
E quando eu fui para a faculdade, também tive o prazer de encontrar uma igreja que acolheu ali os universitários. Então, era uma igreja pequena, mas que o pessoal da igreja se organizou. Então, eles nos recebiam, porque o dia de sábado na Adventista é um dia muito familiar, e nós estávamos longe das nossas famílias, em república. Então, os irmãos nos acolhiam mesmo. Então, nós tivemos experiências muito agradáveis ali nessa igreja. Nesse tempo de faculdade, eu conheci o Alex, meu esposo. Ele não era adventista e ele era um católico não praticante, um estilo de vida totalmente diferente, mas ele estava determinado a me namorar. E aí eu falei para ele, olha, não vai dar certo, o meu estilo de vida é muito diferente do seu, pois ele virou adventista. Ele se batizou, e a gente viveu esse tempo de igreja ali mesmo, nós éramos muito participativos, e bem atuantes na igreja. Quando nós nos formamos, aí vem um período que na medicina é muito difícil, que é o período de residência. Aí nós fomos para o estado de São Paulo. E aí, assim, às vezes a gente dava 48 horas direto de plantão. A gente morava praticamente no hospital. Como adventista, eu não dava plantão no sábado, mas assim, eu saía sexta à noite do hospital, ia para casa quebrada e entrava de novo no sábado à noite. Então, nesse período, a gente acabou distanciando um pouco dessa vida de igreja, nós não éramos mais tão atuantes quanto antes, né? Quando nós fomos para São José dos Campos, que foi o último lugar assim que nós frequentamos, lá nós estávamos mais distantes, mas eu me incomodava, eu falava, eu preciso voltar a ter uma vida mais intensa, mas à medida que eu voltava, algumas coisas pareciam que não faziam muito sentido. E aí eu me lembro que um dia eu estava lá na igreja adventista e estava tendo um batismo. E é algo que eu assisti a minha vida inteira, que eu ouvi a minha vida inteira. E no batismo, antes do batismo, tem o que se chama de profissão de fé, que é onde as pessoas ali professam a sua fé, que normalmente a gente está acostumado a simplesmente declarar, creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas na Adventista tem ali algumas crenças que você precisa declarar. E aí eu ouvi, de repente ele perguntou, você crê em Ellen White como o espírito de profecia? E aquilo que eu ouvi a minha vida inteira, de repente, me incomodou profundamente. E aí me senti mal com aquilo, e de repente, você crê que a igreja adventista é a igreja verdadeira? E eu falei, mas será? E eu me lembrei de tantos irmãos piedosos que eu conhecia, batistas, presbiterianos. Eu falei, será mesmo que eles são a Babilônia? Será que essa é a verdade? Aquilo ali me incomodou. E era algo que eu ouvi desde que eu nasci. Porque eu já tinha visto inúmeros batismos, inclusive o meu, inclusive o do Alex. E aquilo era normal, mas aquele dia me incomodou e eu fui para casa com aquilo na cabeça. E ali estava começando o meu processo. E eu tinha uma clínica em São José dos Campos, já estava como dermatologista nesse período. E um dia eu atendi um pessoal do Dizascope. Eles foram de Bragança e eles postaram foto na clínica, me marcaram, e através disso eu conheci o movimento Dizascope. Comecei a seguir. E aí, a partir do momento que eu comecei a seguir, apareceu para mim um vídeo do Douglas que se chama Pare de Ouvir Pregações. Gente, foi assim. Ele sempre tem uma tirada, um gancho bem E assim, eu chamativo, tinha né? acabado de começar a seguir e eu não sabia nada do movimento, conhecia muito pouco, mas aquele vídeo, ele falava o seguinte, assim, dentre outras coisas, recentemente ele até gravou uma versão mais atual dele, mas eu assisti a versão lá de trás, e aí ele falava assim,
Você conhece realmente a Deus ou você conhece só de ouvir falar? E se tudo que você ouviu falar sobre Deus até hoje não for real, você foi conferir? E aí eu comecei a pensar, o Espírito Santo começou a me levar, porque assim, eu cresci ouvindo dentro da Adventista que nós éramos o povo da Bíblia, o povo que mais estudava a Bíblia. Porque realmente tinha-se muito estudo, mas como era esse estudo? Então lá tem a lição da escola sabatina, que é um estudo guiado. E aí você tem um estudo para fazer todos os dias. Se você lê um devocional, então assim, você passava ali um tempo devocional todos os dias, mas sempre estudos guiados. E você já ia com uma pré-ideia do que você ia ver, e sempre muito entremeado Bíblia com o ensino de Ellen White. E aí chega um ponto que você já não sabe o que é Bíblia e o que é Ellen White, porque aquelas crenças já foram tão introduzidas ali no seu cotidiano. E eu comecei a pensar, e aquilo me instigou, e o Espírito Santo falou comigo profundamente naquele dia. Na época a gente já estava numa transição para Varginha, o Alex não estava em casa, então eu estava sozinha. E aquele dia eu me ajoelhei e o Espírito Santo confirmou no meu coração que eu não conhecia a Deus. Eu tive a plena convicção naquele dia que eu não conhecia a Deus. E eu me ajoelhei no meu quarto, sozinha, e eu falei, Senhor, eu não te conheço. E se eu não te conheço, eu preciso dizer, eu não te amo. Eu até emocionei aqui. Mas eu quero muito te conhecer. Sincera, eu abri o meu coração, falei, Senhor, eu quero muito te conhecer. E eu vou iniciar hoje uma jornada para te conhecer. Revela-se a mim, porque eu quero conhecê-lo e amá-lo verdadeiramente. E aquele dia eu levantei da minha oração e eu sentei na cama e eu peguei a minha Bíblia de sempre, desde a adolescência, e eu abriu no livro de Gálatas, eu não sei porquê. Aliás, eu sei porquê. Eu não planejei racionalmente, mas abriu no livro de Gálatas. Isso foi em 2019. E aí... Vocês já eram casados? Já éramos casados. E aí eu abri no livro de Gálatas e comecei a ver Paulo falando que ele era um zeloso guardador da lei. E aí Paulo vai falando sobre a religiosidade, vai falando sobre filho de Agar e filho de Sara, os escravos da lei e os filhos do Espírito. E aquela palavra foi entrando no meu coração de uma forma que eu falei, peraí, como eu nunca tinha visto isso? E eu... Porque saiu do estudo dirigido. Isso, e aí eu peguei, eu sequei as lágrimas ali e falei, peraí, vou ler de novo. Vou começar de novo. E eu li Gálatas 5 vezes nessa noite, seguidas. E eu falei, meu Deus. Era como é descrito em 1 Coríntios 3. Naquele momento o véu foi retirado dos meus olhos. Um descortinar, as escamas caíram. E ali eu comecei realmente uma busca intensa por Deus, por conhecê-lo, por ter a revelação do Senhor. E, ao mesmo tempo, como dentro da Adventista existe um tabu em se questionar os ensinos, então, ao mesmo tempo que eu via que tinha alguma coisa errada, eu tinha aquele medo de estar questionando algo que era sagrado, era como se eu estivesse questionando a Deus. Como se, desculpa assim, se você estivesse entendendo errado algo que foi a sua vida inteira. Né? Como se você não estivesse sendo rebelde, algo assim. Então, queria aproveitar, e o Alex no meio disso tudo, como que foi? Conta pra gente, vocês já eram casados, né? Então, isso já tem, assim, se eu não estou errada nas minhas contas, quase 8 anos, se já não tem 8 anos, né? Porque nós estamos em 2026, então está aí beirando os 8 anos. Como foi a reação dele? Foi tranquila de aceitar? Você contou? Conta essa parte.
Na noite ele não estava, né? Na verdade, eu sabia que seria algo difícil, porque afinal eu tinha levado ele para Adventista. Então, eu estudei um longo tempo antes de sentar com ele. Então, isso já foi aqui em Varginha que eu fui sentar com ele. Nesse período, eu fui estudando. E aí, nas noites, quando ele estava para cair, eu ficava mais tempo ainda, aproveitava ali à noite. Nesse período também, eu engravidei. E aí, eu falei, mais importante ainda, porque eu preciso passar para ela realmente o que é certo. E, ao mesmo tempo, com aquele medo de estar questionando algo que era sagrado, né? Isso, E então, eu ficava nesse medo, porque lá a gente tinha um medo muito grande de perder a salvação. Então, eu falei o seguinte para Deus: Senhor, eu aprendi até aqui que essa é a verdade. Então, se essa é a verdade, eu não vou pedir ajuda para ninguém, nem de dentro, nem de outra religião. Eu vou estudar sozinha. E se essa é a verdade, eu vou encontrá-la aqui, na Bíblia. Essa foi isso. E esse era o meu objetivo. Pode ser que, no fim disso, eu termine uma adventista mais fervorosa, porque eu encontrei essa verdade, ou não. Então, quando eu comecei, eu não tinha a intenção inicial de sair, né? Eu queria ter a minha fé consolidada e não baseada no que falaram para mim. Então, eu comecei o estudo assim. Nesse período, o Alex estava vindo e ficando cada vez mais aqui, e eu senti muito forte em oração que era o momento da gente vir para Varginha. Foi um desafio. Eu tinha assim, uma das maiores clínicas em São José, estava estabilizada, e abandonei tudo e viemos para cá. Ao mesmo tempo, quando nós viemos, então eu estava começando a minha carreira em Varginha, eu não tinha muitos clientes, eu tinha mais tempo. Deus então, preparou tudo isso, na verdade, Deus preparou não é? tudo isso. Então, tivesse mais esse tempo com ele. Então, eu tinha muito tempo de estudo, então às vezes eu acordava e ficava ali 4 horas seguidas estudando a palavra, mergulhando realmente na palavra. E eu fui descobrindo cada vez mais. Então, assim, por exemplo, eu aprendi lá que o sábado era o selo de Deus. E aí eu comecei a buscar princípios, né, de estudo da palavra, exegese, hermenêutica, como que eu interpreto esse texto. E aí, de repente, eu chego que o texto usado para isso, ele foi tirado totalmente de contexto. E aí eu terminei Gálatas e cheguei em Efésios. E aí, em Efésios fala que o selo de Deus é o Espírito Santo, a garantia da nossa herança. E o texto usado para o sábado como selo de Deus é um texto direcionado ao povo de Israel para aquele tempo. E começou, de repente, a desmoronar. Outra doutrina muito forte lá é a doutrina do juízo investigativo, que falava que Jesus só entrou no Santo dos Santos em 1844, baseado em cálculos feitos pelo livro de Daniel. E aí eu chego no livro de Hebreus. E aí eu vejo que como eu posso entrar com confiança no Santo dos Santos e como assim que Jesus ficou de fora? E lá estava escrito que ele entrou, a obra foi completa na cruz, não teve continuação em 1844, e ele entrou no Santo dos Santos. E ainda o texto, Deus é tão detalhista que está lá no Santo dos Santos, por detrás da cortina, para não deixar dúvidas. E aquilo foi desmoronando. E eu lembro que um dia eu estava na estrada, assim, e já com todas as evidências, mas é tão forte a cultura, né? Ser adventista vai além de uma religião, é uma cultura. Você não come carne de porco, você não usa joias, você não trabalha, você não estuda no sábado, você tem todo um modo de vida diferente. E de repente tudo aquilo estava desmoronando. Isso, muito enraizado. Sim, E aí eu estava na estrada
e vinha orando a Deus, e aí tinha um louvor que eu ouvia muito nesse período, e eu ouvia e repetia orando ao Senhor, que é aquele louvor que diz: só quero ver você, só quero ver você. E ele falava: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E eu falava: Senhor, eu quero ver o que tem nesse Santo dos Santos que eu ainda não vi. E eu vinha no carro e eu falei: Senhor, eu tenho buscado na sua palavra, eu sei que o Senhor se revela através da palavra, mas se tem algo mais, eu quero. Se tem alguma forma a mais que o Senhor tem de se revelar, eu quero. E aí eu cheguei em casa à noite e deitei para dormir. E aí nessa noite eu tive um sonho. E o meu medo, e o que eu pedia para o Senhor: não me deixe perder a salvação. Eu estou buscando a verdade. Então, se eu estiver indo para o caminho errado, me mostra. E eu quero ter paz de saber que eu estou no caminho certo. E aí eu dormi, eu sonhei que eu estava num sítio, um churrasco, assim, era um churrasco, tinha algumas pessoas conhecidas, outras não, então estava Alex, minhas cunhadas, amigos. Isso. E aí eu olhei no relógio e era 2h da tarde, estava de noite. E aí eu comecei a falar: olha aí no relógio. A pessoa olhava: olha, 2h, olha lá, o céu está de noite. E aí a pessoa, e voltava a conversar. Sabe aquela sensação: gente, ninguém está vendo. E aí e nesse período eu não tinha contado para ninguém de tudo isso que eu estava vivendo, absolutamente em secreto, eu e Deus. E aí falei com a Alex, falei com a minha cunhada e fui. E aí, de repente, eu saí e eu vi 2 senhoras olhando para o céu. E eu falei assim: elas estão vendo o que está acontecendo. E aí, quando eu cheguei para elas, eu falei: o que está acontecendo? E elas falaram assim: Jesus está voltando. E eu vi eu sou apaixonada com a aurora boreal, e a Bíblia não fala que vai ter aurora boreal na volta de Jesus, mas apareceu uma aurora boreal bem bonita no céu, assim, e na hora eu não pensei em nada, eu só falei: eu vou encontrar o meu amado, e eu senti uma paz tão grande, tão grande. E eu falo para Alex que no meu casamento, no nascimento da Melina, em tudo que eu vivi de felicidade até hoje, formatura, enfim, nada se compara à felicidade que eu senti naquele momento, naquela fração ali talvez tenha sido muito rápido, mas eu senti uma paz tão grande. E aí, de repente, eu olhei para o céu, ele ficou azul de novo, como ele estava, e eu ouvi uma voz nítida falando: eu só queria te dar essa sensação. Eu acordei e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e o Alex não entendia nada. E eu falei: eu sonhei com a volta de Jesus e foi muito real. E ali eu entendi que Deus tinha me dado aquele sonho para me dar paz. Mas a minha jornada estava só começando. E eu, resumindo bastante, passou um tempo, abri uma livraria do Reino, aqui em Varginha. Eu estava recém-mudado para Varginha. E começou a vir na minha cabeça: vai lá. E eu, adventista cessacionista, né, gente? Falei: eu tô ficando doida, gente, eu tô esquizofrênica. O que está acontecendo? Sim. E aí um dia eu falei: bom, vou lá para tirar isso da cabeça. Fui, mau trabalho para parar, quero ir em outro lugar. Cheguei lá 3h da tarde, a livraria fechada. Eu falei: não é possível, tô ficando doida mesmo. Aí mandei uma mensagem para o desencargo, e perguntei, e eles falaram: a gente teve um imprevisto, mas vem outro dia, e fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu pensei assim: bom, não sei porquê, era só ir numa livraria, mas eu sentia um bloqueio de ir. E aí eu falei: bom, eu vou olhar no Instagram um livro aleatório, eu já chego lá, já peço esse livro e saio, pronto, cumpri.
cumpri a missão. E aí, quando eu abri o Instagram, cliquei no primeiro post, apareceu lá, seitas e heresias. Adventismo, Testemunho de Jeová e tal. Falei, vou comprar esse livro. Fui lá de novo, outro dia, era pandemia, eu de máscara. E aí entrei na loja e começou a me dar uma vontade de chorar. E eu não entendia aquilo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar com a moça. E eu fui para um canto assim, aí eu falei com ela assim, você tem esse livro? Aí mostrei para ela, e aí ela olhou para mim e ela falou assim, o Espírito Santo está fazendo uma obra muito grande na sua vida, né? E eu falei, tá, você tem o livro? Tipo assim, eu só queria pegar o livro e sair de lá. E aí ela me pegou o livro, ele estava num plástico, e aí eu fiquei, sabe, ele disfarçando e secando as lágrimas e olhando outras coisas. E ela tá assim, você quer que eu abra o livro? Eu falei, não precisa, eu já vou levar. E ela insistindo, você quer que eu abra? E aí ela tirou o plástico, e aí assim, o livro, cada capítulo fala de uma denominação. E aí eu peguei o livro, sabe quando você pega o livro e abre assim, aleatório no meio? Eu peguei o livro e abriu na capa do capítulo, o Adventismo do Sétimo Dia. Eu falei, não é possível. E aí eu comecei a chorar. E aí começou a vir na minha cabeça, conta o sonho para ela, conta o sonho para ela, conta o sonho para ela. E eu falei, meu Deus, ainda bem que ninguém me conhece aqui, acabei de mudar, tô ficando doida. E aí eu contei o sonho para ela. E para mim o significado já estava claro, mas aí ela me falou, então, prontamente ela me falou, o que Deus está querendo te dizer com esse sonho é que você está vendo coisas que as pessoas ao seu redor não estão vendo. E eu não tinha falado nada para ela dos meus estudos e tudo. Ela falou, sabe o que você está estudando? Bastante. Estuda, continua estudando. Estuda muito, porque você vai precisar de conhecimento. Porque essa é a sua missão. Compartilhar o conhecimento. E você vai precisar muito. E aí ela falou assim, tem um livro que eu tinha separado, que o Espírito Santo ia me mostrar, alguém para eu dar, e eu senti que é para você. E ela me deu um livro. E ela me falou assim, anota o meu telefone, porque eu não trabalho aqui. Eu estou aqui só hoje. Ele não deixou que eu fosse no outro dia. Ela falou, eu estou aqui só hoje. E anota meu telefone se você precisar de alguma coisa. E aí eu fui para casa com um livro. Era um livro que se chama Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lilly. E como eu não pedi ajuda para ninguém, eu não estava entendendo nada, aquelas vozes do Espírito Santo falando comigo, eu achei que eu estava ficando louca. E o livro falava justamente sobre isso. E aí o livro era um sonho que ela teve, e nesse sonho ela entrava por uma casa da Porta Vermelha, e em cada cômodo ela encontrava com uma pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles iam falando da vida dela. E o primeiro cômodo que ela entrou, lá no livro está descrito como a biblioteca. Mas ela descreve assim, eu entrei nesse cômodo, eu abri a porta e tinha uma mesa de escritório, tinha uma cadeira, tinha uma estante de livros lá atrás e era exatamente a descrição do meu escritório. E aí ela falou, Deus Pai estava sentado na mesa e ele olhou para mim e falou, é aqui que a gente se encontra. E aí eu já desmoronei, eu falei, alguma coisa Deus quer falar comigo. E eu li esse livro assim em 2 dias. E através daquele livro, Deus foi me trazendo à memória diversas situações em que o Espírito Santo falou comigo desde sempre. E foi me trazendo à memória o quanto ele foi me conduzindo até ali. E certo dia, eu estudando ali, eu sempre levantava, eu adquiri o hábito de levantar às 5 da manhã e sentar e começar a estudar. E eu levantava e começava, e era pelo menos 2 horas ali seguidas de estudo, propriamente dito. E um dia, eu sentada ali, eu abri em Lucas 11. E aí, naquele dia, eu abri, e aí
falava da parábola da ovelha perdida. E aí naquele dia eu li 3 versículos e chorei o restante do tempo, porque o Espírito Santo foi testificando no meu coração o quanto ele havia me buscado, e eu comecei a me lembrar de pessoas tão especiais que eu conheci, do quanto eu não era merecedora, e o Senhor havia escolhido me resgatar, e Ele foi me mostrando tudo que Ele havia feito, todo o caminho que Ele havia percorrido para me resgatar. E diante disso, eu entendo que Ele não me resgatou unicamente para me salvar, para me levar para o céu. Havia um propósito, né? E o que darei ao Senhor diante e por tudo que Ele tem feito, né? Por tudo que Ele fez para me resgatar. Então, hoje poder servir ao Senhor, servir ao corpo de Cristo, poder compartilhar como a gente tem feito no TPM, poder ajudar de alguma forma, muito pouco diante do que o Senhor fez para me resgatar. Então, eu sou uma ovelha perdida. Quem nunca foi, né? Uma ovelha perdida. Que fui achada pelo Senhor. Mas Deus te achou de uma maneira muito peculiar e especial, né? E o propósito dele é justamente esse, para que, através desse momento que a gente está vivendo aqui, nessa hora, eu creio que vão alcançar outras pessoas que talvez estejam passando por esse discernimento. E você está sendo usada nesse momento aqui também, para você talvez aí de casa, que precisa desse discernimento, que ela está testemunhando desse Deus que nós servimos, não porque merecemos, mas porque Ele se fez com que nós fôssemos encontradas. Muitas pessoas passam a vida inteira, mesmo numa igreja saudável, conhecendo a Deus só de ouvir falar, né? E uma coisa que me marcou muito, que o Douglas falou também, ele conta uma história de que a primeira vez que ele ia pregar fora, ele ia pregar em Manaus. Não sei se vocês já ouviram essa história dele. E aí mandaram a passagem para ele. E a secretária do pai dele falou para ele, vai sair de São Paulo, tal horário. E aí ele, no tal horário, ele foi para Guarulhos. E quando ele chegou lá, não acharam o nome dele, enfim, era em Viracopos. E aí ele perdeu o voo. E ele falou que ele perdeu o voo porque ele não abriu para conferir a passagem. E isso me impactou muito, porque nós podemos perder um voo eterno, porque nós não abrimos para conferir a nossa passagem, que é a palavra de Deus. E então, essa foi a minha grande motivação. E nós chegamos aqui em Varginha, né? E nesses estudos, e nesse período, foram muitas batalhas espirituais. Não foi fácil, foi um período muito difícil. E eu fui vivendo tudo isso em secreto, porque uma vez que eu descobri que eu estava enganada sobre algumas coisas, eu tinha muito medo de cair em outro engano. Então, aquela história, gato escaldado, tem medo. Isso, Então, eu fui vivendo tudo isso em secreto, e quando eu realmente formulei tudo ali, eu tinha tudo bem esclarecido, e até passagens que para mim, por exemplo, o livro de Apocalipse, que para mim era impossível, e eu cresci com aquilo, você precisa de uma ajuda, você precisa de alguém que entenda mais. Então, parecia que tinha alguém assim do meu lado, e tinha. Eu sentia de forma muito sobrenatural assim, o Espírito Santo me guiando, e me guiando inclusive em questões da vida como um todo. Então, você perguntou do Alex, então eu comecei a orar, né, para como seria isso, como seria contar para ele tudo isso. No início ele ficou meio em choque, né? E ele via que tinha algo diferente acontecendo, porque
Eu não saía da Bíblia, eu estava estudando muito, e ele percebia, e aí, quando eu tinha tudo isso bem organizado, primeiro eu sentei, isso já eram 2 anos de estudo intenso, coincidiu com a pandemia, né? Então as igrejas estavam fechadas, e eu sentei um dia e fui assistir os vídeos de estudo da Igreja Adventista de novo, e eu chorei muito. Porque daí eu já entendia de onde aqueles versos eram tirados e que eram tirados de fora de contexto. E foi algo muito doloroso. E então, à medida que eu orava pelo Alex e como seria contar tudo isso para ele, dizer para ele que eu tinha levado ele, ensinado ele de forma errada, o Espírito Santo foi me mostrando que ia além. O Espírito Santo foi me ensinando a ser esposa. E à medida que eu orava pela conversão dele, porque nesse tempo a gente estava distante, né, da fé, ele estava distante da fé, o Espírito Santo me mostrava que ele precisaria ver Cristo em mim. Ele precisaria ver uma Keila diferente. E quando eu mesma olhei para mim, o Espírito Santo foi me fazendo ver isso, eu vi que eu era um sepulcro caiado. Eu não tinha brincos, eu não usava joias, na igreja eu não podia usar calça, mas eu era um sepulcro caiado, porque daí eu escolhia o vestido que melhor ressaltasse as minhas formas, meu coração estava cheio de rancor, cheio de sentimentos ruins, eu era egoísta. Então o Espírito Santo foi me quebrando, refazendo meu guarda-roupa, quem eu era, e aí eu fui entendendo que todas aquelas lacunas que eu tinha, inclusive pela ausência do meu pai, isso deixa feridas. Agora eu tinha um pai, e eu já não me vestia pelos olhares, eu me vestia para representar um reino, para honrar esse pai onde eu estivesse. E eu fui aprendendo a amar o Alex incondicionalmente nas pequenas coisas. E aí ele começou mas por que você está fazendo isso? Como assim? E eu comecei a aprender que essa seria a forma, ele precisaria ver Cristo em mim. E à medida que ele foi vendo a nossa casa mudar, ele foi vendo o Senhor entrar na nossa casa e eu sendo transformada, aí o Espírito Santo começou a tocar nele também. Nesse período eu encontrei a IBV. E olha como o Senhor foi sobrenatural, né? Eu comecei a Melina começou a crescer e eu falei, eu preciso criar ela em alguma igreja. E imagina, eu cresci acreditando que todas as outras eram Babilônia, e eu falei, e agora? Como vai ser ir para Babilônia? Como vai ser isso, né? Encontrar outra igreja? Porque todos os meus amigos, justamente por essa dificuldade, todos os meus amigos que saíram estão no mundo, assim, realmente extremamente assim desviados, assim. Eu não conheço ninguém que hoje vive uma vida de igreja saudável em outro lugar. Então era algo totalmente novo. E sim. Não, eu comecei a procurar sozinha ainda. Você foi muito sábia de ter feito, em vez de chegar até aí, através do seu testemunho, algo muito importante. Você foi primeiro com as atitudes. Sim. Com o tratamento com ele. E não chegar, você tem que ir lá. Tem que Sim, Sim. E como eu vim de um lar desestruturado, eu não tinha, assim, na minha família, uma referência de casamento. Então, eu cresci como o meu pai fez isso, eu cresci com aquele medo. O homem pode, a qualquer momento, abandonar o lar.
Então, eu tenho que ser autossuficiente, eu tenho que ser independente financeiramente, eu tenho que ser independente em todos os sentidos. Então, eu afastava e queria viver uma vida ali, honrava, respeitava, isso. Não um casamento, isso, biblicamente falando, sim. Sim, então, o honrava, o respeitava, mas sempre com as reservas, porque se algum dia der errado, eu preciso não passar pelo isso. Então, eu queria ser muito independente e, de repente, o Espírito Santo foi quebrando tudo isso, foi quebrando todas as defesas e eu fui aprendendo que eu precisava me transformar por completo. E eu falo que quem me ensinou a ser esposa foi o Espírito Santo. Porque eu não tive, assim, então, assim, de forma, eu falo muito real, como se tivesse alguém aqui do meu lado, ele foi me falando, você tem que fazer isso, você tem que agir dessa forma, você tem que fazer isso. Isso. E falando em todos os aspectos mesmo do casamento. Da comunhão, isso. E toda a verdade, palavra de Jesus. O Espírito Santo nos guia em tudo que nós vamos fazer. Sim. Às vezes é algo pequeno, às vezes as pessoas que estão assistindo podem pensar isso, nossa, mas como ser esposa? Como assim? Uma coisa que mas não é. Amém. E a minha casa foi sendo transformada. E hoje eu posso dizer para a honra e glória do Senhor que eu vivo um lar que eu nunca vi. E eu nunca imaginei que eu pudesse viver algo tão especial. E aí Deus pega uma menina de um lar desestruturado, na minha família, próximo a mim. Assim, eu não tenho um casamento que eu falo, nossa, era um casamento que eu me espelharia, que eu tenho vontade de viver. E o Senhor pega essa menina, faz a obra e põe no Ministério de Casais. Verdade. Estamos juntas no Ministério de Casais, né? Com outros liderando aí. Eu cheguei na cidade, então eu fiquei onde eu vou encontrar uma igreja, e aí eu cheguei aí na Lagoinha algumas vezes, porque é uma igreja mais conhecida, e não vi nada de errado, mas não me senti parte, assim. E aí eu moro do outro lado ali da pista, então sempre que eu era recém-chegada em Varginha, então tudo eu ia olhar no mapa, sempre que eu abria o mapa aparecia IBV, Igreja Batista da Vida. Eu falei, que igreja será que é essa? Sabe quando o negócio chama atenção no mapa? No mapa. E aí um dia eu comecei a seguir, aí eu coloquei a Melina no Colégio Batista, aí um dia estava na reunião, o pastor Márcio entrou na reunião e aí estava lá, pastor Márcio e BV. Eu falei, ele é o pastor então daquela que aparece no mapa. Isso. E aí, como eu estava naquele medo, né, de sair de um engano e cair de novo, então eu assisti alguns cultos online. Porque para mim o mais importante era a palavra, né? O ensino correto das Escrituras. Esse para mim era o ponto principal para escolher uma igreja. E eu me lembro que depois de assistir alguns cultos online, eu vim numa EBD, primeira vez, de manhã. Já trouxe uma visita, a Luciane veio comigo. E quando a gente chegou, a menina tinha 2 aninhos na época, ela chegou à igreja, porque ela se lembrou do culto online que ela assistiu comigo. E a gente nunca tinha ouvido os louvores que tocou, e ela cantou, e ela levantava a mãozinha, e ela se sentiu em casa. E aí a gente ficou tão impressionado com a atitude dela, assim, de levantar a mão, de cantar um louvor que ela nunca tinha ouvido. E aí a gente comentou com o Alex e o marido da Luciane, que eles estavam num trabalho, então eles não vieram com a gente de manhã. Aí a gente comentou com eles, nossa, vocês precisavam ver a Melina, foi algo sobrenatural. E eles falaram, então a gente vai à noite.
E aí eles vieram à noite. E quando eles vieram à noite, eu me lembro que aqui era a sala de vidro ainda. E eu me lembro que naquele dia a intercessão ficou orando o culto inteiro, não era usual. E eu me lembro que aquilo me marcou muito, que eu estava sentada no cantinho e eu olhava. No louvor, a Melina fez a mesma coisa, ela levantava a mão e ela cantava, e a gente emocionado, não entendendo nada daquilo. E aí eu me lembro que o pastor começou o sermão contando uma história na época da Manu, e ele contou uma história de algo que ela falou para ele, e ele falou: estou contando essa história para que vocês saibam como Deus pode usar uma criança para nos trazer até Ele. E aí foi assim que nós chegamos na IPB. E um dia, depois de muito tempo, eu perguntei: pastor, o senhor lembra de um dia pontual que a intercessão ficou orando o culto inteiro, porque nunca mais eu vi aquilo acontecer? E aí o pastor falou assim: eu me lembro, porque foi um dia que a gente viveu uma das batalhas espirituais mais pesadas aqui na IBV. Então foi realmente muito marcante. Eu entrei, me senti parte e sou muito grata a Deus. E quando eu tive a oportunidade de conversar com o pastor, ele já me falou, ele falou assim: olha, o seu ministério aqui na IBV é junto com o Alex. E naquele período ele estava bem assim, ele vinha mais por causa da Melina. E eu falava assim: ai, pastor, tá viajando. E realmente, o meu ministério aqui era junto com o Alex, e o Senhor fez grandes coisas na nossa casa, na nossa família. E um dos. um dos. Interessante que você está contando a respeito da Melina. Nós também passamos uma experiência semelhante com o Matheus. Na época, ele não era aqui nesse prédio, era lá na Doutora Zé Lícia, e o Matheus gostava muito daquele louvor, aquele exaltado. Sim, ele é exaltado. E aí teve uma cantata de Natal, o Matheus também tinha 2 anos, e ele louvava com uma pureza. A palavra de Deus diz que da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. E ele cantava com muita pureza, com muita gratidão, sabe, exaltando muito o Senhor. E aí nesse dia eu pensei: ai, aqui mesmo que eu achei que eu vou ficar, porque as crianças têm de conduzir os pais, né? Vamos dizer assim, de dar uma sensibilidade. A sensibilidade. É muito lindo, né? Como que Deus tem feito. O que é TPM? Olha aí. Ainda mais que ela é médica, né? Você pode pensar uma outra coisa. Sim, sim. Acho que a gente estava junto, não sei aonde, você comentou sobre isso.
porque a palavra é que realmente vai ali. Eu brinco que os versículos, eles saltam muitas vezes das páginas, porque ela é viva, ela é eficaz. Então, todo mundo tem. É por isso que Paulo diz, não me envergonhe desse evangelho. E é isso que nós temos feito, né? Lançado a semente, as mulheres aí ficam convidadas para virem. Só assim, quintas-feiras, acho que vocês vêm assim demais. E os seus planos, querido? Vamos falar planos futuros para o TPM, para casar. Na verdade, assim, a gente está no Ministério Haná, né, que é o Ministério das Mulheres, e o TPM é um projeto ali do Ministério Haná. Temos o Ministério de Casais, né, Pastora Margarete, estamos juntas, iniciando. Temos o Ministério Vida também, que eu e o Alex estamos juntos, a Elisiane, que a gente conduz mais a parte de saúde, sim. E os meus planos, na verdade, é que a minha vida glorifique ao Senhor, na verdade, como Ele quiser. Então, é uma oração perigosa, mas eu faço todos os dias. Senhor, minha vida está aqui, que o Senhor a use, seja no meio acadêmico, como médica, como pesquisadora, no consultório, seja aqui, no meio eclesiástico, aonde eu for, porque nós somos representantes do reino, aonde nós formos. Então, eu só peço isso, que o Senhor me deixe fazer parte daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. É um grande privilégio, né? Um dia o bastão esteve com Abraão, Isaac, Jacó, esteve com Paulo, esteve com Pedro, e hoje o bastão está aí, e é um privilégio pegar e fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Passar para frente, né? Deixando aí o legado do Senhor, né? Às vezes nós falamos novos é uma alegria que não tem comparação. Não é? Você vê a obra de Deus acontecendo na vida das pessoas. Você ser usado na simples oração. Às vezes alguém está no culto precisando de uma oração. Sim. Você usar por isso, né? Na rede social também. Então, o Senhor é de multiforme graça, né? Ele age de diversas maneiras. E acho que nós estamos fechando, não é? Nós estendemos um pouquinho hoje até. Tem algo que você quer deixar, Keila, agora assim, nesse finalzinho? Pode ser desde um versículo, uma fala, fique à vontade aí para quem está aí, né, nos ouvindo nesse tempo de agora. Ontem nós falamos no TPM sobre as traduções, sobre os manuscritos e como de forma sobrenatural a palavra chegou até nós. É um grande privilégio e muitas vezes nós negligenciamos esse privilégio. O Santo dos Santos foi o ingresso mais caro que nós já recebemos, e quantas vezes nós negligenciamos estar nesse lugar. Então, se hoje eu puder deixar uma mensagem, é que você tenha sede pela palavra, sede por estar na presença do Senhor, porque esse é o lugar mais seguro da terra. Que nós possamos servi-lo e transmitir a mensagem dele até que ele venha. Amém, aleluia, glória a Deus. Seremos suas testemunhas pelas confins da terra. Em nome de Jesus. Muito obrigada, querida. Nós agradecemos em nome do BBNcast, agradecemos em nosso nome, propriamente. Sim, a igreja. Muito obrigada, como já falamos aqui, foi uma alegria esse tempo de estarmos juntas aqui, né? E queria aproveitar, se você quiser deixar um Instagram, rede social, da sua questão secular também, como dermatologista, fique à vontade. Sim, no Instagram, doutora Keila Seabra, mistura fé com dermatologia, multiforme, e assim a gente vai. Então, ótimo. Então, obrigada por ceder esse tempo aqui conosco. E nós agradecemos também, né, Ana, você que esteve aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Tchau, até a próxima. Paz.